Saudações, está no ar mais um 45 minutos à Porto, o programa em que o Manuel Pizarro Monteiro, o Filipe Ortigão Guimarães e o Francisco Teles Menezes debatem comigo. Rui Matos Pereira, a atualidade portista, e este não será mais um 45 minutos à Porto, apesar da introdução que fiz, este é diferente. Este surge no rescaldo então desse episódio que marcou o fim de semana, o abandono do terreno do jogo de Moussa Maragá, após ter ouvido cânticos racistas da parte dos adeptos do Vitória Sport Clube. O jogo ficou marcado por isso, a jornada ficou marcada por isso, mas também há a reter essa importantíssima vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1. O gol da vitória foi precisamente apontado pelo Maliano e que depois acabou nos festejos por disputar todo o episódio. E com este triunfo do Futebol Clube do Porto, juntamente com a vitória do Sporting de Braga no Estádio da Luz sobre o Benfica, o Futebol Clube do Porto, que há 2 semanas estava a 7 pontos do Benfica, está agora a somente 1 e o campeonato está relançado. Meus senhores, dou-vos a liberdade de começarem por onde querem começar, se querem começar pelo episódio de Marega propriamente dito ou pelo desfecho deste encontro em Guimarães. Começo pelo Manuel Pizarro Monteiro. Deixe-te à vontade para dar um pontapé de saída. É que estamos nós a falar, é assim, claro que esta situação do Marega é uma situação triste e é triste ter que acontecer para a pessoa fazer refletir. Embora eu acho que vai haver aqui à volta disto tudo um aproveitamento político me enerva, porque acho que isto que se tentou procurar fazer no Marega, e há aqui 3 situações que são graves para mim, é um ex-jogador de Guimarães, acho isto gravíssimo, é um ex-jogador, ele já deu o corpo às balas pelo Guimarães, por isso é uns energúmenos autênticos, é o árbitro ter feito o amarelo quando ele se estava a manifestar, ele vai com uma cadeira, também acho que há coisas, é das tais leis que eu acho que é preciso rever, porque é completamente disparatado, ele está a festejar um golo, quase que leva com uma cadeira, ainda leva com um amarelo, e depois acho que irrita-me também, é um bocadinho o aproveitar desta situação, eu quero acreditar que ali há uma procura brutal de ofender. Claro que o Marega teve a dignidade de dizer, chega, isto não é maneira de tratar nenhum jogador, eu vou abandonar o campo, ou trator. E isto acho que pode servir para ajuizar alguns adeptos, independentemente de ser do Porto, do Benfica, do Braga, do Guimarães. Há uma coisa que é verdade, eu gosto imenso do Vitória de Guimarães dentro do campo, não gosto nada do Vitória fora do campo. O Vitória é pedregulhos, é pancadaria cá fora, é tudo. Claro que não é só as instituições racistas, não se passam só no campo de Guimarães. A partir do momento que há um jogador que atingiu todos os limites, e eu acho que acima de tudo esses limites atingidos devem ser ele ter jogado lá, ele ter sido fazer parte, ele ter lutado pelo Vitória e ser tratado daquela maneira, que o Vitória tem que ser irradiado para 2, 3 jogos à porta fechada. Pá. Não vejo outra maneira. Se fosse no Dragão é assim que devia ser. E é assim que tem que ser. Acho que os governantes é uma palhaçada, tiram proveito disto para se promoverem. Acho que o problema das tochas não é muito diferente do racismo. Já morreram pessoas com very lights. E acho que a impunidade é total. Quer dizer, isto tem que ser igual como anda-se de carro. Tolerância zero para o álcool. Tem álcool, não pode conduzir. Não se porta bem o Estado, não pode entrar. Até esta gente, foi assim que funcionou a Inglaterra, é assim que funciona nos países civilizados. Acabou. Agora, não devemos especular, não podemos tratar agora, isto dá que refletir, dá que pensar. Claro que o Marega atingiu o limite, e eu acho que ele atinge o limite por ter sido um jogador daquela casa, não merece ser tratado assim, muito menos, acho que é completamente anormal ainda pomos as raças em causa, não existe, a mim não me cabe na cabeça, não tem nada a ver, ser branco, amarelo, preto, não tem nada a ver, ele forçou isto tudo. Agora, agradecia acima de tudo que não tirassem proveito disto, e acho que há muita gente que vai tirar disto e vai tentar tirar, e também para entristecer mais, o presidente do clube rival, mais uma vez, quer dizer, não conseguiu trazer nível, não conseguiu dizer que isto são situações para acalmar, preocupou-se em defender o seu clube, como sempre, que é uma pessoa que não procura a razão, procura a emoção, e nenhum comentário fez. Relativamente à jornada,
quer dizer, eu tenho que aqui reconhecer como já tenho conversado, que hoje em dia preocupa-me um bocado o futebol, estava um bocado com medo que o Ruben Amorim tivesse um bocado dominado pelo Benfica. Fico contente que isso não tenha acontecido. Ele foi jogar à Luz para ganhar e mereceu ganhar. Também digo que o Benfica não tem jogado nada. E se não for ajudado, isto já se tinha passado há mais tempo. Agora, acho que o Porto ainda está-se a organizar, mas tem mais vontade e mais garra para ganhar. E isto está visto, agora temos que aproveitar isso. Agora passo para o Filipe e também lhe dou então essa autorização para escolher por onde quer começar. E então, se é então pelo episódio do Marega, ou se é indissociável com a própria atuação do Foco do Porto e esse triunfo, então no estádio do Afonso Henriques. Muito bem, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Estádio, Rui, colegas de painel. Realmente o caso Marega que foi sem dúvida um caso que transmite uma enorme coragem por parte do jogador, tem sido amplamente conversado por todos os quadrantes, muito mais do que extravasou Portugal, muito mais do que extravasou o tema futebol ou desporto. E por isso... Deixa-me fazer-te só uma pergunta. Força. E é sobre o caso Marega. E também pode ser extensível então também ao Manuel e ao Francisco. O racismo ou episódios destes, e podem até nem ser considerados racismo, aliás o presidente do Futebol Clube do Porto até considera de outra forma, era e por assim se pode dizer, era o elefante no meio da sala, que ninguém queria ver. Eu acho que o racismo neste tipo de... Eu acho que, para começar, que Portugal não é um país racista. Simplesmente, nos últimos tempos, mas isto não tem a ver com futebol. Nos últimos tempos, a teoria do agenda setting, que, como alguns ouvintes sabem, tem a ver com o assunto com que abre o telejornal, parece que é a maior preocupação de um país em determinado momento, e assuntos relacionados com racismo têm a ver com o telejornal muitas vezes, mas eu quero acreditar que são episódios pontuais de um país que tem uma enorme tradição e ligação com a África, ligações afetivas, históricas, e mesmo umbilicais. Agora, aquele jogo em Guimarães é um jogo muito próprio. É um jogo muito próprio porque Guimarães, os adeptos do Guimarães, têm que canalizar o apoio à sua equipa, e não me farto de dizer que é a única ou uma das únicas cidades onde os adeptos e os seus moradores realmente apoiam o clube da cidade, algo que em Inglaterra é algo perfeitamente natural. E aqui em Portugal é algo perfeitamente exótico. E realmente tem que saber canalizar o apoio para as coisas boas e não para as coisas más, quando ele referiu, que é pancadaria, pedras, atitudes irrefletidas, que tenho a certeza que muitas dessas pessoas que foram identificadas e que vão ter problemas, seguramente, porque já foram identificadas, foi dito hoje pela Polícia Judiciária, que vão ter problemas porque vão, espero eu, ter um castigo exemplar, e exemplar quer dizer serem apontadas, o nome ser divulgado e não poderem mais entrar no estádio de futebol. Essas pessoas podem não ser racistas, simplesmente dentro daquela cegueira que atravessa as pessoas num momento complicado para a equipa, onde sofre um grande golo de um grande jogador que é o Marega, as pessoas simplesmente perdem as estribeiras. E só para dizer que, em relação ao caso Marega, e para acabar, porque o Francisco vai dar a sua opinião sobre este caso ainda, dizer que, para mim, as condições psicológicas são tão ou mais importantes que as físicas. E por isso, se tantas vezes se vê jogadores a sair por mazelas físicas, porque estão lesionados, neste caso foi o mais do que justificável. O Marega não abandonou o campo, ao contrário do que se diz por aí, porque quem abriu o jornal e não tiver a ver o jogo em direto acha que o Marega abandonou o campo, e a única pessoa que eu me lembro de vir abandonar o campo chama-se Maicon, saiu pela porta pequena em sua carreira, assim foi por aí abaixo desde que saiu do Futebol Clube do Porto. O Marega simplesmente, quando viu que não era capaz de continuar face às condições adversas e feias com que estavam lançadas o jogo, pediu, com os dedos, uma substituição. E isso é de louvar, não apenas pela coragem que teve, como ainda pela inteligência que teve. Porque o Marega, se não pede substituição, naquele estado irrascível com que estava e com a cabeça a ferver, o que ia acontecer era mais 15, 30, um minuto, ia ser expulso num lance feio contra um colega de campo, ia agredi-lo, ia fazer uma falta disparatada, e por isso o Marega não abandonou o campo. O Marega teve a coragem de querer sair do jogo e a inteligência de não prejudicar o Futebol Clube do Porto, deixando com menos um. Pediu para sair, saiu, e tanto é de louvar que a imprensa nacional e internacional e todos os quadrantes o reconheceu. Sobre a vitória é isso. Quanto ao jogo propriamente dito,
Exatamente. Sobre o jogo, era um jogo onde o Porto andava sob pressão. Aliás, tantas vezes ouvimos, e eu fui um dos que disse, se nós não ganhamos hoje, não merecemos nada. E não merecemos nada porquê? Claro que se não ganhássemos no domingo, podíamos continuar a queixar de um campeonato esquinado e de tantos erros de arbitragem contra o Benfica, mas perdíamos muita capacidade disso mesmo. Porque se não ganhássemos aquele jogo, não relacionávamos o campeonato e não queríamos, não mostrávamos que realmente somos o mais forte candidato ao título pelo futebol que mostramos em campo. Porque ao adversário de Lisboa, a máscara caiu. O Manel e o Francisco são muito mais críticos do que eu, porque eu não vejo os jogos do Benfica em afirmar eles não jogam nada. Isto um dia vai acabar. E foi preciso um Futebol Clube Porto a fazer um ótimo jogo, uma vez mais apoiado pelo árbitro, porque não expulsou quem nós sabemos que havia de expulsar, para realmente acontecer isto. E isto são 2 derrotas seguidas do Benfica. E por isso o Porto entrou em campo com uma garra, a correr a Porto, a jogar a Porto. Temos 3 exibições que são muito bem conseguidas. O Mbemba, que nas saídas de bola é um jogador que realmente é mais completo que o Pepe. E isso vê-se no passe para golo que fez, para o golo que foi tão importante e que acredito que catapultou todos estes problemas. Foi a saída de bola do Mbemba que mete um excelente passe para o Marega, que marcou um golo extraordinário pela calma e frieza que teve. O 100º golo do Marega. O Sérgio Oliveira, que tem sido nos últimos 4 ou 5 jogos, felizmente, o melhor jogador do Futebol Clube Porto. Fez um jogo excepcional. Dedicação, motivação, dar o exemplo, comer relva, fazer golos também. Filipe, eu lembro que o Sérgio Oliveira foi decisivo no campeonato que ganhamos quando o Sérgio Conceição chegou ao Porto. Certíssimo. O ano passado foram problemas disciplinares. Portanto isto pode ser uma premonição. O Sérgio Oliveira estar a jogar tão bem pode querer dizer alguma coisa. E não nos podemos esquecer que ele saiu o ano passado e nenhum de nós percebeu, porque não foi divulgado, o motivo pelo qual foi emprestado em dezembro ao PAOK. Mas foram seguramente os motivos disciplinares que o afastaram. E o último destaque, antes de passar a bola ao Francisco, foi o Otávio. O Otávio, uma vez mais, ele não é alto, é um jogador que não tem um físico por aí além, mas realmente cheio-se em campo e é um monstro dentro do campo na atenção, no cuidado e na disciplina que mostra em campo. E por isso, vitória à Futebol Clube Porto, estamos a um ponto, mas vou frisar, porque a semana passada não fui otimista em relação ao campeonato, continuo a dizer que ainda não somos os favoritos, porque não vamos ter mais nenhum jogo contra o adversário direto e estamos a um ponto ainda. E eles contra outros adversários ganham todos. Ainda assim, recuperar 6 pontos em apenas 2 semanas, acredito que não estivesse nas vossas melhores expectativas. Recuperar 3? É uma certeza. Não, Rui, não, mas os alarmes começaram a tocar mais. Eu nunca desacreditei. Eu disse aqui que nunca desacreditei. Só tinha medo do Ruben Amorim. Meus amigos, Manel, mantém-te calmo. Agora sim, agora és tu. Agora és tu, Francisco. Os alarmes já começaram a tocar mais cedo. Está tudo. O presidente do Benfica já veio dizer que vão fazer 2 festas no Marquês. Está tudo já a ser tratado. Eu já iria chegar aí, mas pedia-te então, Francisco, um comentário ao jogo e a situação de Marega, ou pela ordem que tu quiseres começar. Eu vou começar por aquilo que entendo que é de facto mais importante, que é o caso Marega. Eu ouvi ontem o Vasco Mendonça, adepto do Benfica, comentador do Benfica, que teve a coragem de arrasar o comunicado do seu clube. Arrasou o comunicado do seu clube e disse uma coisa que é totalmente verdade. Nós podemos estar a discutir futebol, se é penalti, se não é, se jogou melhor, se mereceu, se não mereceu, e às vezes até nos excedemos com os nossos amigos, e quando paramos para pensar, dissemos uma série de baboseiras, e tivemos no jogo, e demos um insulto, chamamos filho deste ao árbitro, filho deste àquele jogador. Isto é uma coisa. Outra coisa é a humilhação que quiseram fazer passar um ser humano, e o grave disto tudo,
eu confesso que não acho que o nosso país seja um país racista de todo. Portanto, eu não vou estar a falar em racismo porque eu acho que 95% dos idiotas que lá estavam foram na onda e nem se aperceberam do que estavam a fazer. Uma perfeita idiotice. Isto chama-se bullying, que normalmente costuma ser feito em idade de adolescência e de miúdos, e o que se passou de facto foi muito grave e o Marega tomou a decisão que devia ter tomado e eu não vou falar mais sobre este caso porque de facto está mais do que batido. Toda a gente condenou, todos nós condenamos, eu tenho a certeza. Eu peço aí só mais um comentário, e tem a ver com desenvolvimentos que tiveram lugar nas últimas horas, ainda no dia de anteontem, as declarações por escrito, por e-mail, pelo Nelson Semedo, atualmente defesa do Barcelona, ao Diário Público, que disse que, pensando bem e refletindo em face do que aconteceu com o Marega, aquilo que passou com ele há 2 anos no estádio do Afonso Henriques, precisamente que se fosse hoje ele teria tido a mesma atitude que Marega. Vocês acham que se o Nelson Semedo tivesse feito isto há 2 anos, este episódio teria tido lugar e ainda para mais no mesmo palco? Não tinha tido, com certeza, e eu acho que isto tem de ser punido exemplarmente para que toda a gente perceba que isto não se faz há limites a ninguém. Isto é chegar ao limite da indecência. Agora, eu acho que ia acontecer a mesma, Francisco, porque isto é um ato irrefletido. Repara uma coisa, quando as pessoas chamam... Eu acho que 95% das pessoas que fizeram aquilo, hoje... Foi na onda, isso foi, tu disseste muito bem, é isso mesmo. Hoje devem estar ultra arrependidas, devem estar... Sem dúvida. Olha uma coisa, quando o guarda-redes chuta... Francisco, desculpa, quando o guarda-redes chuta e chamam no filho da coisa, claro, achas que reconhecem a mãe do guarda-redes? Ou é uma coisa refletida e parva do momento? Não. Sim, mas é uma atrasadice mental. Se vamos a pensar bem, é uma atrasadice mental. É uma atrasadice mental e é uma estupidez, mas é um ato irrefletido. As pessoas não estão a pensar, não estão a fazer. As pessoas quando não... O que é que mais magoou? Eu também não quero um futebol, eu não quero ir a um estádio e não poder chamar gatuno ao árbitro. Não é nada disso que eu quero. Quero que se perceba o que se passou ali nunca se deveria ter passado. De facto, eu acho que isto vai fazer com que as pessoas para o futuro pensem e não vai voltar a acontecer, tenho a certeza. O Guimarães vai ser punido e eu acho que o Guimarães deve ser exemplarmente punido por uma razão e por aqui me vou ficar. As palavras do presidente do Guimarães, que eu conheço pessoalmente, são inacreditáveis. Não havia como fugir com o rabo à seringa, é verdade, é um disparate pegado. É falar para dentro, é dar graxa para dentro. Lamentar, desculpar e calar, mais nada. Eu vou dizer mais. Aquele senhor que eu conheço pessoalmente, e quando estiver com ele, dir-lhe-ei isto na cara. Aquele senhor é um cobarde que tem medo das claques do Guimarães. Aquele senhor não veio assumir e pedir desculpa. Ele só tinha uma coisa a fazer, era dizer: o Guimarães não se revê nisto, o Guimarães não é isto não tem explicação, isto não tem desculpa. Nós estamos aqui ao lado de Marega, dizendo-lhe que estamos com ele até à morte. Não, e ignorou a história, porque o Marega foi jogador de Guimarães. Era só isso que ele tinha que dizer. Isso é que eu acho gravíssimo. A personagem que pior se portou no meio disto tudo foi o presidente do Vitória de Guimarães. E por aqui me fico neste tema. Agora, quanto ao jogo. Relativamente ao jogo,
o meu Otávio, aquele jogador que eu vos disse que ia ser a revelação deste campeonato, que tem sido, de facto, o melhor jogador do Futebol do Porto, ainda nos vai dar mais alegrias e eu fico muito contente que os meus queridos amigos já comecem a perceber o que eu dizia do Otávio. O Otávio é um jogador taticamente quase perfeito, ele ainda melhorará mais. É um jogador que cumpre com o papel que o Sérgio lhe entrega para cada jogo exemplarmente, entrega só o jogo de uma forma que eu já não vi há muito tempo um jogador, aquilo é um jogador à Porto, ele luta, como diz o Filipe, ele é um jogador pequenino e não tem grande físico, e é o que dá mais em campo. Para além disso, tem uma cultura tática fantástica e tecnicamente é muito bom. Portanto, o Alex Telles também não consigo desligar, desculpa lá. O Alex Telles está irregular. Juntamente com o Sérgio Oliveira, neste momento são os dois jogadores em melhor forma no futebol do Porto. O Corona fez também o pior jogo que me lembro deste ano, não é? Foi o pior jogo do Corona, pronto. Há dias piores. Está sempre a alterar de posição também, não é muito fácil, não é? Há dias piores, não, foi um dia... Quando um tipo depende da inspiração, realmente é complicado fazer todos os jogos muito bons. Não, e deu-nos o dragão, não é? E deu-nos o dragão. Acontece. Mas pronto, agora, o que eu acho é que soar já todas as campainhas, todos os alarmes estão a tocar pelos lados de Lisboa e isto daqui para a frente... aliás, o Benfica perde o jogo com o Sporting de Braga, mas mais uma vez aos 40 o gol do Braga foi aos 47 minutos, Ruben Dias vinha expulso, porque não há outra coisa, não há outra possibilidade, não há outra possibilidade, é uma agressão. Até porque o árbitro vai lá vê-lo. Pode ser uma estalada, pode ser um empurrão, pode ser um pontapé, uma agressão pode ser muita coisa. Não é a consequência da agressão que faz dela cartão vermelho ou não. Aquilo é uma agressão. Portanto, aquilo é uma expulsão. E uma relação de mal perder inacreditável. Portanto, há 5 jogos que o Benfica... 6 jogos consecutivos. Este é o 6º. Desde que o Rui Costa pediu para não haver expulsões, ninguém o expulsa. Pronto. Mas o que vale é quinta-feira árbitros internacionais agora, Francisco. Vamos lá ver quinta-feira, porque os selvagens não têm mar aberto. O Tarate não sei como é que acaba o jogo. Antes disso, o Ruben Dias do Tarate vai ser muito complicado, quinta-feira. Antes disso, há então uma notícia desta terça-feira em que o Conselho, e aqui vou-vos pedir a vossa opinião, obviamente, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ordenou a abertura de processos disciplinares a PEP e a Maragá na sequência de queixas apresentadas pelo Benfica por pretensas agressões desportistas ao médio Tarabt durante o clássico da 20ª jornada. Com os alarmes. Próximo tema. Eu não disse, olha, eu a falar nos alarmes que tocaram em Lisboa. Claro, como é óbvio. Olha, só aqui uma nota. Eu tenho a 100% a certeza, que o Futebol Clube do Porto será campeão se houver árbitros estrangeiros. 100% a certeza. A um ponto do Benfica é quase impossível não ser os árbitros estrangeiros. Filipe, eu vou repetir, Manel, tu tem calma, porque no Porto tu estás com fé demais e olha que eles já estão com... As campainhas já todas tocaram lá embaixo em Lisboa. Mas eu acho que ele fez um erro estratégico enorme, ele caiu em cima dos árbitros. De uma maneira descarada. O presidente... Mas o que é que se interessa? Então tu não viste o último jogo? Estou com muita... Tudo bem, mas vejo com alguma dificuldade. Eu espero estar bem. Espero aquilo é mensagem para fora, para dentro, está tudo controlado, como sempre. Manel, pensa só nisto. Eles acabavam o jogo de sábado com 9 jogadores. Acabaram com quantos? Com 11. Sim, é verdade, isso não tenho... Não tenho qualquer dúvida. Mas, Francisco, nós sempre dissemos aqui, nós temos de fazer o nosso jogo. Eles só não ganharam com o Braga porque não houve nenhuma queda na área do Braga, não houve assim nada. Sim, claro que sim.
Não, aquilo está tudo controlado. Sim, não houve lá uma expulsão do jogador do Braga que podia perfeitamente, que a gente tem que ver o futebol do lado. Vamos ter que ser muito, muito melhores. Vamos ter que ser muito melhores. Não tenho qualquer dúvida. Não é melhores, é muito, muito, muito melhores. E nenhuma equipa pode vacilar um bocadinho que sai um jogador. Isso já vimos isto. Pois. Não tem qualquer dúvida. Pois, logo. Agora. Mas portanto, assim, nós não. Eu ainda não estou com fé que, como diz o Filipe, com árbitros estrangeiros, estava no papo. Era nosso. Tudo bem, concordo. Estamos de acordo. O que eu acho é que o Benfica não está nada bem, percebes? E acredito que não está nada bem. Não está bem desde o início do campeonato. E não está nada bem. E os pontos de lança há um excesso de nervosismo, há uma rotação. Aquele Gabriel que tem imensa pena que ele não tenha corrido bem, era um jogador importantíssimo. E acho que o Benfica tem que ser tão descarado. Isto é muito simples. Isto é fazer contas. É ver o percurso do Benfica nos últimos anos na Europa e o percurso do Benfica. O Filipe está sempre aqui a alertar para isso. E o percurso do Benfica no campeonato e nas provas nacionais. Não, e aqui uma coisa, Francisco, há aqui uma coisa que é fantástica. Repara, o Benfica tem ganho jogos todos, não é? Nos últimos 40 jogos, 37 vitórias agora. Se eles calham de perder quinta-feira e entram em campo na segunda, já em segundo, porque o Porto joga segunda. Joga primeiro. O Porto joga primeiro. Se eles calham de não ganhar da Ucrânia, que não é nada impossível, tendo em conta o histórico na Europa e a qualidade dos ucranianos, exatamente, é o mais provável não ganhar na Ucrânia, vão entrar em campo, depois de 4 jogos seguidos sem ganhar, em segundo lugar, espero eu que o Futebol Clube do Porto vença o seu compromisso caseiro do domingo, entram atrás de nós e vão jogar sobre brasas num campo de uma equipa que é muito bem orientada. Onde o Porto perdeu 3 pontos. Eu só quero que vocês reparem numa coisa. O Porto, em relação ao ano passado, não está muito melhor? Temos melhor equipa, temos a jogar, está melhor. Sim, está melhor. Está melhor em jogadores e está melhor em equipa. Já esteve pior, mas eu acho que está melhor em equipa. Desde que houve o grito de Ipiranga para dentro. Que eu acho que até esses acalmaram. Então, eu faço-vos a pergunta de outra forma. Dos jogadores do Futebol Clube do Porto que saíram, portanto, no final da época, seja porque terminaram o contrato, seja porque foram vendidos, qual é que vocês achavam que nesta altura jogaria na equipa? Filipe. É. E há mais uma coisa, eu não quero ser egoísta, nem quero virar para a nossa atenção, mas esta história do caso Marega vai ter um efeito muito positivo na equipa. Porque vai, A, blindar o balneário, blindar o balneário, B, unir a equipa e C, unir todo o plantel em torno de um objetivo só. Que é e motivar ainda mais o Marega, certo? O Marega não precisa ser motivado, eu quero a equipa toda motivada eu acho que o Marega vai ser motivado nesta situação, também acredito nisso. Até porque marcou um golo e tem tudo e pronto, e conseguiu chamar a atenção numa coisa que o incomodava. Agora há uma Para terem noção disto, o Marega passou de 190 mil seguidores no Instagram para 400 e muitos, mais do que dobrou. Isto foi um caso mundial de vai ser imparável. Agora, há uma coisa que temos que reconhecer. Eu noto no lado de baixo do clube desespero. E sabes onde é que eu noto que há desespero? Quando vejo a conferência do Bruno Lage. A conferência do Bruno Lage, eu tinha vergonha se fosse treinador do Porto. Dizer que teve tudo bem, que foi uma maravilha, só não entraram golos. Acho que aquilo inacreditável. Até acho que neste momento aquele senhor que eu conheço, que eu penso que conheço, deve estar neste momento já a fazer as matriquices deles e deve estar a confundir o cérebro do Ruben Amorim para uma futura contratação. Infelizmente, é o que eu acho que se deve estar a acontecer. Eu gosto do Bruno Lage, Eu achei a conferência dele parece eu não gosto porque ele, eu não gosto, mas o que é que ele podia dizer também? Ele foi dizer que a equipa teve uma maravilha, não teve maravilha nenhuma. Não pode dizer, tinha que dizer que uma forma que ele só consegue dizer que está bem. Mas o que é que Manel, mas isso nem é assunto nosso que nos interessa, não interessa para nada. É isso, mas tudo bem, o que eu estou a tentar dizer é há ali fricção interna, as coisas não estão bem, bem do Porto, não estão bem.
Fricção interna ou pressão mesmo agora que o Futebol Clube do Porto está ainda mais perto? Tudo, as duas coisas. E pressão interna. Eu acho que vai aparecer pressão interna. Tenho quase a certeza. Ora, eu vou aproveitar uma deixa. Os próximos 5 dias são muito importantes. Eu vou aproveitar uma deixa e antes de irmos para esse jogo com o Bayer Leverkusen, que é o primeiro então desses duelos dos próximos 5 dias, vou aproveitar a deixa de há pouco do Filipe, que falou em seguidores no Instagram. O atleta do Futebol Clube do Porto tem mais seguidores nas suas redes sociais, é Iker Casillas, que acaba de anunciar e de ter então o beneplácito do Futebol Clube do Porto para candidatar-se à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol. Pedia-vos uma opinião. E ao fim e ao cabo isto acaba por ser implicitamente marcar o final da carreira de futebolista de Iker Casillas. Rapidamente, só sobre o Instagram, recordo que cada vez que a Madonna fazia um post em Lisboa, que aparecia imagens de Lisboa, aparecia nos telejornais em Portugal generalistas, o impacto dos posts de Madonna em Portugal. Eu quero recordar só, para todos saberem, que a Madonna tem 13 milhões de seguidores no Instagram e o Iker Casillas, que não fez 10 nem 20, mas 200 posts sobre a cidade do Porto, tem 15 milhões de seguidores. Por isso, o Iker Casillas é um senhor do mundo e tem mais seguidores atualmente do que a Madonna, que já teve os seus tempos áureos nos anos idos. E por isso, Casillas, enorme humano, enorme portista, enorme portuense, vai fazer falta e espero que seja um ótimo presidente e que respeite para sempre o Futebol Clube do Porto, que é algo que tenho certeza que vai fazer. Eu acho que é só depois do susto que sofreu na vida, eu acho que era a melhor coisa que lhe podia acontecer, desde que seja bom para ele e que seja realmente, acho que é uma homenagem que o futebol lhe merece e realmente é uma pessoa que eu já gostava e acho que ele connosco foi exemplar. Por isso, desejo a maior sorte e espero que seja reconhecido. Não estou muito dentro das eleições, sabe o que é que sabe muitas, mas realmente era bonito para o futebol. As eleições em Espanha acabam por ser, nesse aspecto, bastante semelhantes às da Federação Portuguesa de Futebol. Há as federações autonómicas, há os sindicatos de jogadores, também de treinadores. Todas essas associações têm votos. E portanto, é um processo relativamente semelhante ao nosso. E depois, obviamente... Mas será o próximo presidente, Rui. Tu percebes mais de futebol que eu. Contra o Rubiales, ele ganha de certeza absoluta. Sim, não é que o Rubiales... da seleção. Sim, e não é que o Rubiales tenha sido mau presidente da Federação Espanhola. Aliás, até teve de resolver situações bastante delicadas, como a substituição dos selecionadores. Aliás, ele tinha poucos dias de presidente da Federação e teve de se parar com a saída de Lopetegui porque decidiu, antes de começar o Mundial de Futebol, ir para o Real Madrid. E, portanto, aliás, ele queria ter continuado e o presidente da Federação Espanhola, Rubiales, disse que não havia condições e, de facto, não havia. A verdade é essa, mas Iker Casillas desfruta, e acho que somos unânimes em reconhecer isso, depois de todo esse elan ter sido um dos melhores guarda-redes da história de futebol, campeão da Europa, campeão europeu, campeão do mundo, campeão europeu de clubes, de seleções, e mais do que isso tudo, campeão em Portugal, e depois ter a atitude que tem e a mentalidade, e então é uma figura do futebol mundial e é respeitado, obviamente, por todos. Aliás, ele era capitão da seleção espanhola, campeão do mundo e campeão da Europa, e portanto só por aí. E nós também aqui na Rádio Estádio, e certamente que os adeptos de futebol em Portugal que darão as maiores sorte, os maiores votos para o Iker Casillas. É difícil dizer mal do Casillas. Em Portugal é muito difícil dizer mal do Casillas. E eu fico feliz pelo Casillas, porque espero que ele... Eu posso confessar aqui, e se calhar não sei se devia ou não, o Casillas era o meu guarda-redes preferido. E, portanto fica aqui a minha declaração de intenções. De interesses. Eu fico muito feliz pelo Casillas, mas fico muito triste porque eu tinha uma enorme esperança, confesso, de ver Iker Casillas num lugar de destaque. Final da taça, é do Porto. Não, num lugar de destaque na estrutura do Futebol do Porto. E vou repetir, num lugar de destaque.
porque Sim, apesar era de ótimo, não também ser concordo. Era português ótimo. e de não ser portuense, tem a nossa alma, ganhou a nossa alma e é um ser humano fantástico, de uma inteligência enorme. A minha maior tristeza é essa, é perceber, Exato. Era um dos nossos melhores embaixadores, sem dúvida. ver que se foi o nosso melhor embaixador, Manel, diria, como diz O Filipe, como o Filipe disse exatamente. muito bem, o número de seguidores que ele tem no Instagram é mais que comprovativo, comprova mais do que qualquer outra coisa. Sim. Pronto. Ora, avançando. A minha enorme tristeza, e confesso que quando li a notícia fiquei de facto triste. Ora, avançando, o futuro, como havia falado o Filipe, nos próximos 5 dias, poderia decidir-se muita coisa e o próximo compromisso é então essa deslocação a Leverkusen para a Liga Europa. E não vamos falar do candidato que não foi. Que também não foi já iremos, isto porque o Futebol Clube do Porto irá apresentar-se sem Pep. Dia 18 de Abril temos aparentemente. eleições no Futebol Clube do Porto. E já é oficial, tanto creio. 18 de Abril. 18 de Abril. E eu espero que todos os sócios do Futebol Clube do Porto estejam em condições de votar e que vão exercer o seu direito de voto, porque parece-me que vai aparecer mais do que uma lista. O que é que te leva a dizer isso, Francisco Teles Menezes? Eu penso que vamos ter novidades para breve. Eu também calculo, acho que tudo leva a crer que sim. Mas não é aquele candidato que ia aquele ser candidato que andou a dizer... Teria sido um bom candidato? Teria sido um candidato e teria tido a possibilidade de expor as suas ideias, de apresentar o seu projeto e de apresentar uma alternativa aos sócios. Mas, pelos vistos, rompendo com todos os compromissos que até me parece que tinha assumido com outras pessoas, não quis avançar, porque ao que dizem já lhe foi permitido um lugar qualquer na lista de Pinto da Costa. Não sei, eu estou a dizer o que dizem aqui pela cidade. Filipe e Manuel, como é que vocês veem esta situação? A minha opinião mantém-se, porque não há novidades. Há uma novidade, que é 18 de Abril. Sabíamos que era Abril, não sabíamos o dia, mas realmente as listas continuam no forno. Continuam no forno, as chamadas telefónicas a serem feitas, as equipas a serem montadas, mas nada de oficial saiu em relação à oposição. A oposição essa, que eu volto a dizer, é saudável, é bem-vinda e é estrutural. Haver mais listas para debaterem com o Presidente, que ali está, Jorge Nuno Pinto da Costa, um programa para o desporto nos próximos anos. E por isso é muito importante que haja candidatos. Não acredito que ganhem, mas que venha daí um ambiente saudável, porque não imagino de outra forma. Não imagino isto com ataques selvagens, não imagino isto com desunião, muito menos quando estamos a um ponto do campeão, na fase crucial da época. E se eu escolhesse, as eleições naturalmente não seriam em abril, mas seriam em junho, por exemplo, quando a época tivesse terminada. Manuel, concordas com esta ideia, tanto assim, do Francisco como da do Filipe? Devido à idade do nosso presidente, concordo com o Filipe do ponto do Benfica, mas acho que as coisas não podem ser muito mais adiadas e acho que o Porto vai apresentar contas e realmente tem que mostrar novas medidas, novas dinâmicas, novas gestões, porque assim vai obrigar. Porque parecendo que não havendo agora novos sinais, podem até chegar mesmo a este campeonato. Eu acho que neste momento é mesmo necessário, e aquela crónica do António Oliveira demonstra que há ali muitas mexidas internas, não é só... Mas de facto não é o melhor momento, o Filipe aí tem razão. Era preferível que isto passasse para junho. Acabei de dizer que se pode interferir ainda neste campeonato. Agora. É porque... Até porque, tanto quanto me parece, há pessoas que gostariam de apresentar listas a estas eleições e até pelo amor que têm ao clube e por estarmos a um ponto para não desestabilizar, se estão a retrair.
Não Tanto acredito isso. quanto... Mas sabes qual é o problema, Francisco? Eu concordo perfeitamente com isso. O problema é que o que nos tem acontecido depois nunca é o momento. Percebes? E isto... Pois, estas datas também me começam a parecer estratégicas. Exatamente, isso eu concordo. Isto é mais, deixem-nos estar quietinhos que nós ainda vamos lá. Pois. Pronto, agora, mas eu acho que não podemos ver o Porto a 1 ano, temos que ver o Porto a 10 anos e as próprias contas vão obrigar e nós todos precisamos. Manel, mas é para vamos cá ver uma coisa, é fundamental, e nós vimos dizendo isto desde o início da época, o Futebol do Porto ganhar este campeonato não é pelo campeonato, portanto, não é tanto pelo campeonato, é pela entrada direta na Liga dos Campeões. É fundamental, porque as contas que aí vão sair são um desastre, são o maior desastre da história do Futebol do Porto. Sim, mas o que eu gostava, que não sei se é viável, era um mix. Era uma melhoria nas direções, uma continuidade da parte boa, não há dúvida que o nosso presidente é das pessoas que mais percebe futebol. Manel, não vamos com tangas, lá estamos nós com tangas, mas é um bocado vamos pôr os nomes às coisas. Ali há responsáveis, os responsáveis são todos. Não é o Fernando Gomes, porque não percebe nada de contas, quando há um presidente acima dele. Não vamos com contrário, mas não é isso. Se tu não queres abanar a estrutura... Toda esta administração tem que ser julgada pelo mal mau estado em que está o clube. Não vamos... eu continuo a acreditar que eu precisava de uma transição emblemática do presidente e uma gestão nova. Acho que podemos conseguir. E ser bem aconselhado o presidente com uma boa estrutura. Não está tudo a perder, percebes, Francisco? Não está tudo a perder, porque há um conhecimento de futebol. Agora, o que está não serve. E não vai servir se não mexermos. É por aí. Eu não estou a dizer que é intocáveis. A verdade é um bocadinho esta. Precisamos de um caminho. E o caminho é mais seguro se for feito de maneira equilibrada. É isso que eu penso. Mas já percebemos que não há hipótese de fazer dessa maneira. Não, isso talvez, não sei. Mas acho que, exatamente para conseguirmos, por causa dos timings, acho que talvez fosse o ideal. Por falar em timings, e entramos praticamente em período de descontos, pedia-vos então uma ligeira antevisão, rápida neste caso, então a esse duplo confronto, ou esse duplo compromisso que o Futebol Clube do Porto terá. Então, começa então com o jogo com o Bayer Leverkusen e depois o encontro do fim de semana para a Liga. Muito rapidamente, Rui, o Leverkusen é uma equipa que este ano em 6 jogos marcou 18 golos, marca uma média superior a 3 golos por jogo este ano na Bundesliga, 4 dos quais metidos a uma equipa como o Borussia Dortmund, a quem eles ganharam há 2 jornadas. É uma equipa que joga muito bem, não tem um grande nome, mas tem um grande futebol, tem uma grande equipa, um ataque fortíssimo, e por isso é um jogo onde o empate não seria mau para podermos em casa resolver a eliminatória da forma como nós queremos e de acordo com os pergaminhos do Futebol Clube do Porto da Europa, que são na Liga Europa, nos últimos vezes que participámos, chegámos à final. Por isso acho que há uma missão grande nesta competição. Um jogo muito difícil, não temos o Pep, que é um jogador fantástico na Europa e fundamental nestes grandes jogos. Exatamente, nestes grandes jogos excede-se, e por isso eu espero que o Porto consiga lá marcar golos, que é muito importante para resolver cá em casa a eliminatória. Francisco ou Manuel, conforme. Francisco, são os meus desejos. O Filipe disse muito bem, saiu-nos uma fava, não é? No meio de algumas que havia, saiu-nos uma fava. E vamos apanhar esta equipa num excelente momento de forma, portanto, como diz o Filipe, é tentar marcar pelo menos um golo lá para resolver a eliminatória cá, porque não me acredito que venha nada resolvido, nem a favor, nem contra o Futebol do Porto neste jogo. E agora tu, Manuel, para encerrar para ser um bocadinho lírico, vou tentar acreditar que o Marega, depois de todo este mau bocado, que vai se revelar e vai fazer a história que a história diz, que é o Bayer Leverkusen, que acho que é o Bayern faz uns grandes jogos, faz uma grande cidade, mas raramente consegue
consegue feitos. É a ideia que eu tenho, que realmente está. Por isso quero acreditar, que sou portista, que pode ser que o Marega se exploda e pronto, para nós era ótimo, mas claro que concordo com vocês dois, é pelo menos marcar um golo para termos possibilidades cá. Nós começamos sempre estes programas a dizer que queremos ganhar a Liga Europa, por isso temos que continuar assim. Que bonito que foi o posto do Leverkusen a dizer estamos prontos para receber muito bem o Futebol Clube do Porto e o Marega. Muito bonito por parte da equipa, muito assertivo nesta altura tão complicada para o futebol mundial, porque isto é um caso mundial, não é um caso português. E então, com esta nota do Filipe Portigão Guimarães e que todos nós partilhamos, que concluímos este 45 minutos a Porto, em meu nome e da Rádio Estádio, em nome também do Francisco Teles Menezes, do Manuel Pizarro Monteiro e do Filipe Portigão Guimarães, desejamos a todos uma semana recheada de sucessos e na companhia da Rádio Estádio.